paz do Senhor, santos, igreja amada, a você que nos assiste no canal, essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Vamos dar continuidade à explicação, ao estudo do cronograma escatológico. Vamos estar falando tudo que está neste quadro aqui atrás. Este vídeo é a parte 2. Vamos continuar exatamente onde paramos no primeiro vídeo e vamos dar sequência aos fatos aqui que estão ilustrados neste quadro. Vai ser muito edificante. Tem mais ou menos ainda uns 2 vídeos. Vamos fazer um total de 4 vídeos, eu acho. Mas vai ser para sua edificação. Que você possa ficar ligadinho, entender, porque eu vou explicar detalhadamente este quadro, que é um quadro ilustrativo sobre o tempo bíblico do Antigo Testamento ao Novo Testamento, narrando assim as profecias sobre o fim, as profecias sobre Cristo, a sua segunda vinda e tudo o que acontece pós-arrebatamento, grande tribulação, milênio, juízo final. Ou seja, é um quadro ilustrativo que mostra a linha do tempo, tempo por tempo, e assim você compreende melhor. É o segundo vídeo, é a parte 2 deste estudo. Nós vamos tentar dividir este estudo em 4 vídeos. Então, acompanhe, você que não assistiu o primeiro, assiste o primeiro vídeo, este é o segundo, e vai ser para a sua edificação, amém? Tamo junto até o céu, para a glória de Deus. Santos de Deus, dando continuidade onde paramos, você analisa aí pelo quadro, você observa a cruz, Cristo, o nosso Senhor, Deus encarnado, foi até o madeiro por nós. Ele se fez homem para morrer pelos homens e em seu sangue nos comprar para o Pai, para Deus, remindo, resgatando-nos da condição de condenação, retirando de nós a sentença de condenação e nos dando vida eterna. Liberou a graça da salvação em seu sacrifício a todo o que crê. Após a cruz, você sabe pelo Novo Testamento que Jesus ficou aparecendo durante 40 dias. Ele ressuscitou ao 3º dia e ficou aparecendo para muitos discípulos. Ele provavelmente apareceu para 500 discípulos, segundo relatos que há em Atos dos Apóstolos e nas cartas dos apóstolos. Jesus, ele foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, onde é neste monte, segundo a profecia bíblica, que ele voltará ao descer na sua segunda vinda, rasgando os céus. Ele descerá sobre o Oriente ali, exatamente no espaço geográfico que é Israel, ali sobre o Monte das Oliveiras, intervindo ali a batalha do Armagedon. Jesus, ele foi assunto aos céus, depois de 40 dias que ele ficou aparecendo. Você vê ali em Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, em Atos 1, e Jesus começou a subir numa nuvem. E eles ficaram maravilhados, vendo Jesus subir. Então 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando a esse Jesus que foi assunto aos céus? Da maneira como ele foi, ele voltará. Então a promessa de ele retornar é clara e real. Jesus disse: eis que venho com as nuvens. Sua segunda vinda, seu retorno à terra será visível com as nuvens. Da maneira como ele subiu de uma forma visível, ele voltará visivelmente agora em poder e grande glória. Isto na segunda vinda. Então, Cristo foi aos céus e a igreja deu continuidade à sua obra na terra. De Atos 2, nessa tarja amarela, você vê aí, de Atos 2 até Tessalonicenses 4, é o tempo da igreja, a faixa amarela. Então a igreja deu continuidade à obra de Jesus na terra, porque a igreja aceitou o reino e ela vivencia o reino em seu interior. A igreja, ela proclama o reino
literal de Cristo que um dia virá, que um dia será instaurado na terra. E a igreja hoje, ela vivencia o reino de Deus em si mesma, no interior de cada crente. Então, queridos, enquanto a igreja aceitou o reino, Israel, a nação eleita, descendência de Abraão, Isaque e Jacó, eles ficaram endurecidos, mas o Senhor promete salvá-los no fim, como já falamos no primeiro vídeo. Israel, durante todo o tempo da igreja, está a nação ainda endurecida perante Deus. Embora hoje temos judeus que se convertem e se tornam igreja, porque a igreja é um ajuntamento de salvos em toda a terra. De ambos os povos o Senhor fez um. Não há grego, não há judeu, não há bárbaro. Todos somos um em Cristo, somos a igreja. Mas Deus tem uma promessa específica à nação de Israel, porque sobre aquela terra o Senhor irá reinar sobre todas as nações a partir de Israel. Então, você vê aí na faixa amarela, é a época da igreja. Em Tessalonicenses 4, a igreja é arrebatada, cumpre-se o arrebatamento, e a igreja, ela se torna livre da grande tribulação. O Senhor nos destinou para a salvação e não para a ira. Uma vez que fomos salvos na cruz, nós fomos livres da condenação, da punição dos pecados. Então, a grande tribulação, essa tarja preta, essa faixa preta, é o tempo da grande tribulação. Ela inicia logo após o arrebatamento da igreja em Tessalonicenses 4, como você está vendo aí. Termina o tempo da igreja, a faixa amarela, inicia a faixa preta, é o tempo da grande tribulação, que os profetas no Velho Testamento chamavam de o dia do Senhor, o dia da ira, o dia de juízo, período em que Deus vai derramar sua ira na terra e punir os pecadores por seus pecados. Então, queridos, nós, a igreja do Senhor, aguardamos o livramento, o arrebatamento, conforme a passagem de Tessalonicenses. O Senhor nos livrará, nos arrebatará, e nós nos encontraremos com Ele nos ares, estaremos com o Senhor. A igreja vai estar ali sendo abraçada por Cristo. Estaremos nos ares a desfrutar de sua glória. E o Senhor, após o arrebatamento da igreja, inicia uma contagem profética, que são os últimos 7 anos da era conhecida. São os últimos 7 anos proféticos. É a chamada 70ª semana de Daniel. É a última semana profética do calendário profético de Deus. São 7 anos que estão faltando neste calendário. Se você quiser saber com mais detalhe, você pode ler Daniel 9 e acompanhar o nosso vídeo. Acompanha no canal, há um vídeo sobre o dia do Senhor e nós explicamos. Há uma explicação clara sobre a 70ª semana, sobre as 70 semanas de Daniel. Então, a grande tribulação, chamada assim por Jesus, é também conhecida como o dia do Senhor, o dia de Deus, é um período de 7 anos, é a 70ª semana de Daniel, a última semana das 70 que está faltando, os últimos 7 anos, e a grande tribulação, como você está vendo aí no quadro ilustrativo, ela é um tempo dividido em 2. Observe que é um tempo de 7 anos dividido em 2. Primeira parte do tempo, segunda parte do tempo. Um tempo dividido em 2. 3 anos e meio, metade da semana, e a outra metade da semana. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, o Apocalipse chama, no capítulo 11 de Apocalipse, chama de 42 meses. A segunda parte da semana, nos últimos 3 anos e meio, o Apocalipse chama, em Apocalipse 11, de 1260 dias, que dá um total de 3 anos e meio. Então, queridos, nós temos aí um tempo profético
de 7 anos, essa faixa preta, um tempo dividido em 2. Deixo aqui bem claro isso. É uma semana de anos, 7 anos. Primeira parte da semana e segunda parte da semana. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 42 meses, mais 1.260 dias. O anticristo, ele vai surgir no cenário do Oriente e vai tomar proporção global. Contudo, o foco do anticristo sempre foi e será o Oriente. Na mente do anticristo está o ódio a Israel, o ódio a tudo que se chama Deus. E na grande tribulação, o Senhor irá punir os pecadores e ele irá tratar com a nação de Israel. É nesse período de dor que Israel irá conceber, gerar o seu Messias. Eles vão reconhecer que Jesus era de fato o Messias. A nação está grávida de um avivamento, de uma salvação há séculos. E essas dores é exclusiva para Israel. É as dores de parto, a grande tribulação, é o parto da salvação. É quando Israel sentirá as dores de parto e gerará o seu Messias. E no começo da grande tribulação, assim que ocorre o arrebatamento, quando termina o tempo da igreja, no início da tarja preta aí no quadro, o anticristo firma um acordo com o Oriente. O acordo tem a ver com o templo dos judeus que será erguido. O acordo é uma paz, é um rompimento de guerra, é um tempo de paz em meio a guerras. O anticristo será um poder militar, um ditador militar que governará um povo que proclama ódio contra Israel, que tem como Jerusalém como foco, como troféu. O anticristo vai firmar um acordo e daí, nesse acordo, inicia os 7 últimos anos, inicia a última semana profética, inicia a grande tribulação. No acordo do anticristo, aí, em Daniel 9, 27, você olha aí no começo da tarja preta, tem Daniel 9, 27. Na metade da semana, está vendo aí esses pontilhados? No meio da faixa preta tem uns pontilhados. É a metade da semana, é a metade dos anos. O anticristo vai quebrar o acordo e vai promover guerra, promover um ardor, promover um assolamento. Ele vai invadir com as nações que estarão lhe apoiando, irá invadir Jerusalém. Eles irão marchar em prol de dominar a terra, de massacrar. A fúria do dragão, a fúria da besta com seus exércitos sobre a terra santa. Eles estarão nos últimos 3 anos e meio oprimindo, fazendo guerra como nunca houve na história. No final da grande tribulação, no final dessa tarja preta, no final dos 1.260 dias, no final dos últimos 3 anos e meio, acontece a batalha final entre as nações, entre os exércitos do anticristo e Jerusalém e Israel. Ali do vale de Megido é a batalha do Armagedon. Quero deixar aqui claro que o anticristo inicia o acordo no início da semana, no início da faixa preta, que você está vendo aí no quadro, no meio da faixa preta, nos pontilhados, ele quebra o acordo de paz com o Oriente, com Israel, muito ligado ali ao templo, porque os judeus vão voltar a sacrificar, vão voltar a dar a Deus toda a adoração como na lei está prescrito. E no meio da semana, na metade dos anos, na metade dos 7 anos, o anticristo quebra o acordo e ele cessa o sacrifício. Como você está vendo aí acima dos pontilhados, cessa o sacrifício. Daniel 7, 25, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 2. O anticristo, ele inicia uma perseguição, ele contraria o pacto, ele quebra, ele viola a paz e começa a guerra, a matança. Os judeus serão ali cercados, oprimidos, e haverá batalha, haverá confronto. As nações em favor de Israel também lutarão por Jerusalém, ajudarão Israel contra toda a milícia do anticristo.
Nós iremos ainda em outros vídeos explicar sobre a ascensão da besta, a origem da besta, a origem de que povo surgirá a besta. Vamos ainda explicar pormenores sobre essa batalha, sobre esse acordo do anticristo. Há um vídeo também em nosso canal, você pode estar analisando, observando sobre o Armagedon. Explicamos tudo sobre esta batalha. Então as nações em favor aliadas ao anticristo invadirão Jerusalém nos últimos 3 anos e meio, haverá muita guerra, e no final dos últimos 3 anos e meio, aí no final da Tarja Preta, acontece a conhecida batalha do Armagedon, batalha ali na planície de Meguido. Queridos, então, entendendo um pouco mais aqui, vamos lá. Essa faixa verde que desce, a cor verde aí no quadro, você vai observar que representa uma observação dentro dessa linha temporal. No final da grande tribulação, representada pela faixa preta, você vê aí que a faixa verde, ela aponta para alguns itens abaixo aí, item A, B, C, D, E, que é sobre o que Deus irá fazer para com a nação de Israel. Veja que abaixo da linha verde tem próximo ao fim da 70 ou 70ª. No caso, a grande tribulação é chamada de, como falei, a 70ª semana de Daniel. A última semana que está faltando das 70 semanas proféticas de Daniel. Então, no final dos 7 anos proféticos, acontece ali a batalha do Armagedon. Veja que o item A, onde está apontando a linha verde, tem Armagedon, Apocalipse 16, é a narrativa das nações que estão sendo inflamadas pelo dragão, pela besta do mar, o anticristo, pelo falso profeta, espíritos que saem deles, enviados a incentivar, a inflamar os presidentes das nações, a invadir a Terra Santa, Israel, por meio do Eufrates, que vai secar, e eles se encontrarão ali na planície, no vale de Meguido, aos arredores do Monte Megido. Então, Israel estará clamando a Deus socorro e estará cercada por nações. Veja aí o item B, Israel cercada, Zacarias 14. No vídeo que eu aconselho você a assistir de nosso canal, Armagedon, em nosso vídeo eu explico detalhadamente esses capítulos 16 de Apocalipse e 14 de Zacarias. Item A, Armagedon. Item B, Israel estará cercada. Zacarias 14 narra isto. No item C, a regeneração. Ou seja, é o novo nascimento que Deus dará à nação de Israel. É o remanescente que será salvo. É o restante. É o remanescente de Jacó. É o bichinho de Jacó. É o prometido a Deus. São os filhos de Abraão. Oh, glórias a Deus, queridos. O nosso Deus, ele é fiel em prometer e cumprir. São várias as profecias. A nação vai confessar, a nação vai clamar, vai dizer, ora, vem, Senhor Jesus. Item D, Israel, nação, será salva. Romanos 11, que capítulo, que descrição, que explicação o apóstolo Paulo nos dá em Romanos 11. Para você que não entende, Romanos 11 é uma explicação tremenda. Paulo deixa claro que nós não podemos confundir igreja com Israel. Israel é uma nação qual é descendência de Abraão, que hoje eles estão endurecidos, afastados de Deus, mas um dia o Senhor, é promessa, salvará, porque naquela terra que o Senhor escolheu para ser chamada pelo seu nome, sobre eles o Senhor irá reinar a partir dali sobre toda a terra. Então o povo precisa se render. E foi por causa da queda de Israel, da rejeição de Israel a Cristo, que nós fomos salvos, que a salvação ela se derramou sobre toda a terra. Então Paulo explica muito bem isso, explica que nós somos um rebento que nasceu da figueira original, que é
Israel. Nós somos salvos pelas migalhas que caíram da mesa de Israel. Então, o Senhor nos fez eleitos, a igreja, os discípulos de Cristo. Mas há uma promessa específica, sim, para aquela terra, para aquela nação, que vai se cumprir no período da dor, no período da grande tribulação. É a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. Você pode também estar olhando ali o capítulo 12. Veja os nossos vídeos anteriores de escatologia que você vai estar entendendo tudo. Então, item Satanás é preso 1000 anos, né? Olha que coisa tremenda. Na grande tribulação, a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, como falei agora, ela está grávida de uma salvação, de um avivamento. Ela está grávida, como descreve o capítulo, e ela concebe um menino que há de reger as nações. Israel vai se converter a Cristo, e Cristo é o menino que a mulher concebeu no capítulo 12. E esse menino vai se tornar o rei de toda a terra. Jesus vai reinar sobre a terra, reinar sobre as nações em 1000 anos, onde Satanás estará preso, conforme Apocalipse capítulo 20. No final da grande tribulação, Jesus ele desce, ele rasga os céus, desce em sua segunda vinda à terra. Veja acima da linha do tempo, na faixa preta, você vê aqui, num quadro amarelo, num retângulo amarelo, tem segunda vinda. O nosso Cristo irá descer em glória no final da grande tribulação, segunda vinda, cumprindo as profecias, retornando à terra em glória. Ele irá intervir a batalha do Armagedon, irá salvar a nação de Israel em meio ao ardor da batalha. E o Senhor julgará as nações, prenderá Satanás por 1000 anos e instaurará o seu reino na terra. É promessa e o Senhor irá cumprir. Então encerramos aqui este segundo vídeo, a segunda parte deste estudo. Na terceira parte do estudo, estaremos explicando alguns detalhes ainda sobre o findar da grande tribulação, sobre este momento em que Cristo retorna à terra, e vamos mostrar um dado numérico, profético, que está lá em Daniel 12. Você vai entender uma profundidade que há no capítulo 12 de Daniel. Aguarda o terceiro vídeo para a glória de Deus.